assim, já viram o R alguma vez na vida. Até aí tranquilo. Luiz já resolveu o beabá já, né? Mas a gente vai comentando algumas coisas, caso vocês tenham dúvida do que está acontecendo, tal, não sei o quê, tá? Eu vou tentar usar comandos básicos do R, mas principalmente comandos desse pacote aqui que se chama Tidyverse, tá? Esse pacote é desenvolvido pelos criadores do RStudio e ele tem algumas diferencinhas do R normal, assim, do jeito de programar do R. Vou passar tudo padrão, mas se tiver alguma coisa eu comento no meio do caminho, tá? Nesse pacote aqui vão vir alguns outros pacotes junto com eles, que acho que é o dplyr e o ggplot2, tá? Que são basicamente os pacotes que a gente usa para mexer com dado no R, tá? Aí depois vão ter, obviamente, milhares de pacotes no R, mas cada um faz uma coisa específica. Precisa rodar uma ANOVA de um jeito diferente lá, uma multivariada, blá, blá, blá. Aí são outras análises, tá? Cada pacote faz uma coisa aí. Análise de mapa, tal, aí são outras paradas, tá? Bom, beleza. Se você não tem o Tidyverse instalado, você pode rodar aqui esse comando que chama install.packages, tá? Esse comando ele é um comando padrão do R para instalar pacote, tá? E a única coisa que você precisa dar para ele aqui entre parênteses, tá? Lembrando que no R toda função tem um parênteses na frente, tá? Um jeito fácil de reconhecer se é uma função ou não. E só para deixar claro, uma função é um código que faz alguma coisa. Beleza? A gente não tá vendo aqui, mas se eu pedir para ele aqui, ó, copiar só o nome e colar aqui no console, rodar só o nome, ele vai me dar o que está escrito, tá? Então até ele, como é uma função básica, ele não me dá o código todo aqui, mas tem um monte de coisa escrito salva em install.packages, já por padrão do R, tá? Só pra gente saber, tá aqui embaixo. Tá? Copiei, colei ele, rodei, ele tá aqui, tá? Bom, tá bom. Isso aí, ó. Tidyverse. Basicamente você precisa rodar ele aqui, né? Você pode digitar ali. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui antes de vocês continuarem. Eu vou colocar lá naquele site também o link para esse código aqui. E vocês podem baixar ele e já copiar e colar e rodando as linhas, não se preocupar com estar digitando certo ou errado. Pode ser? Ah, você quer criar um arquivinho novo? É aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tem esse botãozinho aqui, ó, que é New File. Ou você também pode ir no arquivo, no menu File, New File. RScript. Ou usar o atalho Ctrl+Shift+N. Todos esses meios dão certo. Mas grava que é arquivo, novo arquivo. O resto é resto. Tá? Que aí independe de como tiver o ícone, às vezes a gente não acha o ícone, muda de lugar e não sei o que. Tá sempre aí no menu, tá aí, tá? Ó, aí o que eu fiz? Eu copiei e colei o código inteiro aí pra vocês. Vocês podem copiar e colar direto aí nessa janela aí, que vai dar tudo certo. Vocês vão estar aqui, ó, como eu, tá? A gente só vai entender o que esse código faz. Beleza? Pode copiar tudo. Copia tudo e joga lá. E Deus nos abençoe. Ah, não, mas aí você começou por baixo. Não pode, tá? O primeiro conceito que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que o programa, ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Exato. Então você tem que começar da linha 1 para dar certo. Tá vendo as linhas aqui do lado? E aí o programa só entende quando ele lê nessa ordem, tá? Porque é uma sequência de eventos que está acontecendo. Eu tenho que importar o dado primeiro para depois ele ler as colunas para depois, entendeu? Não rola. Se eu pedir para ele ler a coluna antes de eu importar o dado para ele, vai dar ruim, não tem nada para ele ler. Entendeu? É isso aí. Ó, bom, só pra gente se localizar aí e unificar algumas coisas, né? Eu já tô começando aqui direto com o código, mas o R tem 4 janelas, o RStudio. A Luísa já falou pra vocês essas 4 janelinhas. Essa janela da esquerda aqui onde está escrito as coisas é o que a gente chama de editor. É aqui que a gente escreve. Edita um arquivo. É um editor de arquivo, é um notepad isso aqui, tá? Bloquinho de notas. Embaixo a gente geralmente tem a janela do console, por padrão. Nas janelas laterais a gente tem algumas funcionalidades do R ali meio juntas. No meu vai estar invertido, tá? Se eu não me engano o ambiente e o plot é tudo aqui embaixo, no de vocês. Ou o ambiente em cima e o plot é embaixo, tá? Olha no nomezinho das abas aqui que vocês vão encontrar, ó. É Environment e Plot, tá? Isso vocês podem mudar aqui, ó, nas ferramentas, opções globais aqui, tá vendo? Global Options. Clicou aqui, vai ter, acho que em aparência aqui, ó,
Não, desculpa, não é que não. Aqui, ó. Pane Layout. Tá vendo? E aí aqui, então, não precisa, tá? Só tô mostrando se algum dia você quiser mudar, é aqui que muda. Beleza? E aí o que você marcar aqui, ó, se eu desmarcar aqui, eu desmarco o plot, ele para de aparecer lá. Aí eu clico aqui e ele aparece. No de baixo, tá? Eu vou inverter, tirar de cima e colocar aqui embaixo, tá? Não vou fazer isso, eu gosto de trabalhar desse jeito, cada um coloca do jeitinho que quiser, tá? Outra hora a gente fala desses panels aqui com mais detalhe, vamos mão na massa e vamos aprendendo que ideia, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar o pacote, tá? Para instalar aqui, o meu ele vai dar um erro, tá? Porque eu já tô com isso aqui aberto, já tá rodando, deu pau aqui e eu já tenho instalado. Aí ele vai só me avisar, falou, velho, você tem um pacote desse aí que tá aberto aí e eu vou atualizar. Você não quer reiniciar o R antes de eu começar a instalar? Aí eu posso escolher sim, não, ou no meu caso eu vou cancelar porque eu não quero instalar mais nada. Beleza? É basicamente isso aí que ele tá me dizendo nessa mensagem aqui. Vou só cancelar, tá? No caso de vocês vão... Isso aqui é baixado da internet, obviamente, né? O programa faz uma conexão com o servidor na internet, baixa o pacote. Quando vocês tiverem com o pacote instalado, vocês me avisam. É, porque demora um pouquinho. Mas daí eu clico só na primeira linha para instalar, né? Aí na segunda linha... Isso, aí assim, ó, você vai... Não precisa nem selecionar, você deixar o cursor na linha, segurar Ctrl e apertar Enter, ele vai automaticamente rodar isso lá embaixo, tá? Vai demorar uns 3 segundos. O que ele faz é copiar e colar nessa linhazinha aqui debaixo do console, que tá piscando aqui, ó. Tá? Só que daí eu tenho que baixar todos eles. Ele vai fazer sozinho. Não, meu também tá assim. Carregar pacote. Ele já carregou o pacote? Ah, onde você tá falando? As linhas de baixo? A gente vai lendo uma a uma. A gente vai mandando rodar uma a uma. Entendeu? Assim que você terminar de instalar o pacote, ele vai dar aqui no console aqui embaixo, aqui, ó, que o pacote foi descarregado com sucesso. Was successfully unpackaged, alguma coisa desse tipo aí, tá? Aí, assim que ele tiver... Beleza, você vai estar pronto para rodar o de baixo, tá? É por isso que a gente tem que ficar ligado. Tem que rodar e olhar a saída, para ver se a saída foi como esperado. Bom, assim que eu tiver ali rodado, instalado o pacote, eu só preciso clicar, mandar rodar essa linha aqui, ó, que é o Library Tidyverse, tá? Aí ele carrega. Rodou aqui embaixo de novo, tá vendo? No console. Ele rodou, não teve nenhum erro, tá tudo certo. Todo mundo foi de boa essa parte? Tranquilo? Beleza. Bom, esse comando é o comando de carregar. Comando, tá ótimo. Hoje eu tô bem. Deu erro? O que ele deu de erro? O de carregar O library. Install.package. O de cima aqui, ó. Eu sei, esse daqui, o que ele vai falar. Não sei. Carregar os... Ah, você tá adiantada. Tá, beleza. Então vamos com calma. Esse aqui de vocês não vai funcionar porque vocês salvaram num lugar diferente. Certo? Isso aqui que eu tô falando pra ele, ó. Eu tô criando um texto aqui, tá? É como se eu tivesse criado uma caixinha com esse nome aqui lá no armário, da estante lá, e falado pra ele, falou, ó, usa essa função de ler o CSV, que é read CSV, mas qual CSV? Esse aqui que tá entre aspas, ó, tá? Aí você tem que achar o caminho no seu computador onde está esse arquivo, tá? Isso é fácil de fazer. Como? Tá vendo essa aba Files aqui, ó? Ela é um navegador do Explorer, tá vendo aqui, ó? Tá? E ela sai da sua pasta que a gente chama de diretório de trabalho. O que é isso? É onde o R acha que ele está rodando no momento. Beleza? Eu consigo pegar isso rodando um comando, vou rodar aqui embaixo direto para não ficar no arquivo. Rodando esse caminho que a gente chama de getWD, que é basicamente obter o Work Directory, que é o diretório de trabalho. Beleza? Aí ele vai me falar, ó, atualmente eu acho não, eu estou na pasta D2 documento working R. Ele tá lá, tá? Só pra gente saber. Então ele consegue ler direto, se eu tivesse com o meu CSV dentro dessa pasta, eu podia só colocar o nome do CSV ali, ó, marvelmovies.csv, entre aspas, ele ia ler. Que ele já tava na raiz, junto com ele, beleza? Mas como ele não tá, eu tenho que procurar aqui, ó, ir navegando aqui, achar onde é que tá a minha... Ixi, aqui eu já tô na raiz, eu tenho que trocar o diretório dele. E aqui no R, eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos do lado, tá vendo? Go to Directory. Eu até aconselho que vocês salvem esse arquivo numa pastinha... Tipo assim, projeto R. Deixa lá. Aí aqui ele abre essa janela, naqueles 3 pontinhos lá.
Você pode navegar normalmente aí pelo seu sistema de arquivo, né? O nosso tá aqui, ó, na WAMP, tá em tal, aqui, ó, projeto R. Se eu for olhar, clicar aqui em cima, ó, ele vai me dar o caminho, tá vendo? C, dois pontos, user, o nome do usuário, meu caso tá no OneDrive, acadêmico, blá, 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 tá? Mas eu quero essa pasta aqui, ó. Pronto, abre essa daqui. Ele abriu. Pronto, tá lá, ó, tá vendo que tem o arquivo daqui, ó? Beleza? E aí, bom, ainda assim o R não consegue ler. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em algum lugar, que eu já não me lembro onde exatamente é, mas imagino que seja na engrenagem. E nessa opção aqui, tá vendo? Ó, setar como diretório de trabalho. Todo mundo nessa etapa? Conseguimos chegar lá? Tá, não tem problema, a gente espera. Tá? Mais uma vez, para navegar aqui, ó, nessa abinha Files, para achar onde tá, eu clico nesses 3 pontinhos aqui do lado, tá vendo? Go to Directory. To Directory, né? Isso, aí você vai lá navegar uma pastinha. Tá? Ah, então será que você salvou em outro lugar, não? Lá no Downloads? Ah, não, ela vai ficar em branco mesmo, porque ele acha pasta, não acha arquivos. Entendeu? Isso, você vai. Tá certo, você tá no Downloads, dá um OK. Não tem erro, não, tá certinho. Abre ela, abre a pasta Downloads, e aí você clica em Open ali embaixo, tá vendo? Canto inferior, ou abrir aqui, né? Aí abriu, ele vai estar lá, tá? Ele vai abrir aqui e vai listar os arquivos que estão dentro da pasta Downloads, que vai ser uma enormidade, imagino eu. Tá? Ah, que bom. Isso é ótimo. Bom, beleza. O arquivo tá aí. A única coisa que a gente tem que fazer agora, para garantir que você está trabalhando dentro daquela pasta de arquivo, é clicar nessa engrenagemzinha aqui, ó. E clicar nessa opção, setar como arquivo, desculpa, como diretório de trabalho. Show? Aí o que ele vai fazer? Ele vai, ó, o comando que ele executou aqui embaixo. Ó. setwd, que é setar o diretório de trabalho. C2.use, o caminho que estava lá, tá? Bom, beleza. Uma vez que vocês fizeram isso, você só precisa fazer isso aqui, ó. Apagar todo esse caminho e deixar só o nome do arquivo. Read CSV. Agora eu vou ensinar mais um macete ainda. Dentro das aspas abertas ali, com o cursor piscando, se você segurar Ctrl e der espaço, ele já completa, tá? Com o nome do arquivo. Aqui ele não vai listar arquivos, porque só tem um na pasta. Se tivesse mais arquivos na pasta, ele listaria. Quer ver, ó? Vou clicar, vou dar 2 pontos e barra, tá? Isso é um comando para ele subir um nível de pasta. E se eu apertar Ctrl espaço, ele não fez nada. Ele ainda está lendo lá, tá? Deixa eu ver se na barra invertida Windows é Windows, né? Não? Ah lá, ó. Leu. Tá? Então aqui é tudo que eu tenho de arquivo na pasta superior, por exemplo, tá? Ele lista. Esse Ctrl espaço ele lista tanto arquivos quanto comandos quando você começa a escrever. Ele meio que busca alguma coisa lá e tenta autocompletar, tá? Ajuda a gente na hora de escrever. Bom, beleza. Ctrl espaço ele já completou, tá aí Marvel's Movie e tal, não sei o que. Eu só preciso mandar ler o comando, tá? Li o comando, ele vai colocar esse monte de coisa aqui embaixo, ó. Seria ótimo se eu editasse e cortasse essas partes inúteis, né? Vocês iam ganhar um tempo na vida aí. Mas enfim, vamos lá, ó. Qual que é a saída esperada disso aqui, ó? Quando eu rodar essa linha, veja que ele vai deixando tudo que eu rodei aqui e as saídas obrigatórias, né? Ele vai me retornar isso aqui, ó. 30 linhas, 19 colunas, tá? As especificações do delimitador que ele usou foi uma vírgula, tá? 11 colunas definidas como colunas de caracteres, tá? Quais são? Filme, categoria, porcentagem do orçamento recuperado, né? Críticos, tal, lá. E 8 colunas que ele chama de double, tá? Double no R, pro R, são números inteiros. Beleza? 1, 2, 3, 4. Ele tem uma outra denominação, acho que é numeric, para números fracionados. 10,1, 9.1 e assim por diante. Beleza? Bom, isso aqui é só pra gente ver que carregou, tá? Tem outro jeito, em vez de ficar olhando isso aqui. Depois que eu rodei esse comando, eu posso vir aqui e rodar esse comando escrito head, por exemplo, tá? Se eu rodar isso aqui, ele escreve aqui embaixo, ele me dá o cabeçalho da tabela, tá?
Geralmente ele me dá por padrão as 6 primeiras linhas, beleza? Então eu consigo ver aqui, ó. Primeira coluna é um caractere, aí ele me dá os valores que estão aqui embaixo. Segunda, caractere, me dá os valores que estão aqui embaixo. Tudo isso aqui, pessoal, é só pra gente ver, tá? Se carregou certinho, se tá lá, se não tá, se não tá esquisito. Ah, tá. Bom, isso aqui tá errado, inclusive, ó. Checar o nome das colunas, na verdade, é um comando que chama callnames, tá? E esse é o nome das colunas, tá? Ele tem 19 colunas e esses são o nome delas, tá? Bom, isso aqui era para estar aqui embaixo. Depois eu jogo o código atualizado. Tranquilo? Pra gente poder desenrolar aqui, senão vai ficar meio maçante o negócio. Já tá, né? Mas enfim. Bom, vamos lá. Nome das colunas, tá? Como esses nomes são todos cagados aqui, é muito difícil de ler e tal, isso aqui, eu já traduzi esses nomes e coloquei aqui. Vou criar uma outra gavetinha no armário para criar o que a gente chama de vetor, tá? Para criar vetores no R, a gente usa essa função que se chama C. Só isso, o nome dela. É isso aí. Você pode criar vetor de qualquer coisa. Vetor de caracteres, vetores de números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é só separar eles por vírgula. Vetor de número quebrado, 10,1, tá? Qualquer coisa, tá? O R é muito bom em ler vetores. Por isso que ele é tão rápido lendo essas coisas aí. E pode ser misto também, tá? Pode ser caractere com número, tal, não sei o quê. É uma lista, tá? De qualquer coisa. Vou criar essa lista aqui com os nomes traduzidos e corretos do jeito que eu acho mais fácil da gente trabalhar e entender o que está acontecendo depois, tá? Só rodar isso aqui, ele criou esse nome de coluna. Como é que eu sei que ele criou isso aí para ter certeza? Tem um outro lugar aqui nessas abas que se chama ambiente. O de vocês deve estar aqui em cima. E tudo que está carregado na memória do R durante essa sessão que a gente está rodando aqui, fica listado aqui, ó, tá? Então aqui, ó, aqui tem os dados filmes, tá? Que é essa tabela que a gente listou, aqui tem esses nomes desses negócios tudo aí. Aqui também, ó, aqui tem esses dados selecionados que o de vocês não vai ter agora, porque a gente não chegou nessa linha ainda. Mas principalmente tem aqui, ó, valores, tá? Toda vez que eu crio um vetor desse, ele cria aqui em valores, em vez de estar criado em dados, tá? Então, valores está aqui, ó, tem uma lista de 19 caracteres, filmes, categorias, tá lá, e assim por diante, beleza? Só para checar se existe mesmo, se eu não estou tentando rodar um negócio que eu não carreguei ainda, que eu não processei, um valor que eu não criei, tá? Com esses novos nomes aqui de colunas, bom, o que eu quero fazer com isso aí? Eu quero renomear minhas colunas, certo? E isso frequentemente acontece, a gente se importa um banco de dados, tá com os nomes tudo zoado, tudo cagado, preciso renomear esse negócio. Bom, a mesma função que lista os nomes para mim, consegue receber novos nomes, desde que tenha o mesmo número de nomes para as colunas, tá? Se minha tabela tem 5 colunas, eu tenho que ter 5 nomes no meu vetor. Se tem 19, como é o caso, tem que ter 19 aqui. Como a gente acabou de criar, tá certinho, é só falar para ele, falar, ó, pega aqueles nomes de colunas lá, da tabela que se chama dados filmes, que a gente criou um pouquinho atrás ali, e insere nela lá esses novos nomes de coluna, esse novo nome de colunas aí, tá? Isso aqui, ó, só para vocês saberem como é que a gente escreve, no meu ele aparece uma setinha bonitinha assim, mas é porque eu já fiz umas gambiarra para isso. Normalmente, o que ele é? Um sinal de maior e um sinal de menos. O contrário também funciona no R, tá? Se você quisesse fazer a atribuição ao contrário, invertido, é só colocar o sinal de menos e o sinal de menor, no caso. Beleza? Ele cria setinhas para os dois lados. O que é a mesma coisa do que colocar como igual, tá? Os três negócios funcionam de forma similar, tá? Mas a setinha é mais didática aí várias vezes, tá? Bom, beleza. Se eu rodar nisso aqui, pronto, não aconteceu nada. Mas na verdade aconteceu, tá? A minha tabela dados filmes está com novos nomes de coluna. Como é que eu vejo isso aí, ó? Venho aqui no ambiente, tá? Várias formas, tá? Eu posso clicar, rodar esse call names aqui, ele vai me dar o nome atual, tá? Call names dos dados filmes aí são os nomes já atualizados, então deu certo. Uma outra coisa muito útil que funciona no RStudio especificamente é essa função view com V maiúsculo. Se eu rodar ela, ele vai abrir uma abinha nova aqui em cima e vai me dar a tabela. Show? É para isso que serve. Tá? E aí tá todos os dados da tabela, os nomes certinho novos, tá vendo? Segundo fim de semana em milhões, tá? Queda primeiro para segundo fim de semana e assim por diante, beleza? Bom, isso aqui você pode fechar que não vai mudar nada, tá? Ele ainda tá aqui, ó. Se eu clicar aqui também ele abre essa mesma tabelinha, tá? No ambiente, clicou em cima do dado, ele vai abrir essa mesma tabelinha aqui.
beleza? Não, pra quem não tá dando certo, se não der certo, eu vou copiar aí as linhas que eu alterei aqui, tá? Na verdade, tô copiando um monte de coisa que nem precisava, tá? Mas tô mandando lá a alteração. Depois eu mando a alteração final lá de novo, no fim da aula. Bom, vamos lá. Nomes alterados, a gente viu que tá certo, a gente aprendeu como é que olha a tabela. Vamos interagir com os dados, né? Tentar extrair alguma informação desses dados, que geralmente é o que a gente precisa para a vida. Certo? Bom, visualizar as colunas a gente já viu, tá? Então isso aí, tanto faz se você rodar ou não. Os nomes das colunas estão aqui e os valores estão lá. Esse outro comando também é muito útil, porque assim, isso aqui eu estou vendo só o comecinho da tabela, mas vamos supor que é uma tabela com 6.000 linhas. Eu falo, cara, eu quero ver se ele carregou as 6.000 linhas, eu sei que tem. Você usa esse comando que chama tail, significa cauda em inglês, né? Ou rabo, você que escolhe, tá? E no tail, ele vai me dar as últimas linhas da tabela, tá? Então eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, se a minha última linha é o Thor, depois do Thor Ragnarok, eu sei que tá tudo certo, beleza? Como de fato é. Bom, beleza, isso aí é só pra gente checar o dado. Vamos lá, tentar extrair alguma coisa de estatística desse negócio aqui. Tem uma função bem útil no R, que a gente chama de sumário. O que ele faz? Ele resume todos os dados de todas as colunas de uma única vez. Então, se eu mandar correr isso aqui, ele vai dar erro em algumas, não em outras. E, obviamente, que a estatística é mais completa quando a gente está trabalhando com dados numéricos, né? Caracteres não dá muita coisa. Então, aqui, vamos lá. Estou tentando achar o começo. Aqui, ó. Rodei sumário dos dados, aí, dos dados filmes, né? Ele vai me dar a coluna 1. O comprimento dela é 30, tá? Tem 30 filmes, de fato, aí classificados. Ele me dá a classe e o modo dessa classe, tá? Então, para as categorias que são texto, ele não dá muita coisa além da contagem. Ele só consegue fazer isso. Não consegue fazer muita coisa com texto, certo? Não nessa função. Nas outras funções, eles já vão dar algumas métricas que vocês acabaram de ver na aula anterior, certo? Por exemplo, ó, receita mundial em milhões. Qual que é o mínimo? O mínimo é 265 milhões. Qual que é o máximo? 2 bilhões e 797 milhões. Esse é o filme que menos rendeu, o que mais rendeu aí, tá? Em bilheteria. Depois, qual que é o primeiro quartil? Mediana. Já tá aí, calculada. 810 milhões. Média, também tá calculada. Se eu estou escrevendo meu artigo, eu só vou... Pego, copio e colo, tá? Só vou colocando ali, já tá pronto. Beleza? Chique no último. Você sabe o que é... Você sabe o que é mais interessante? Pessoal, só estou aumentando e diminuindo isso aqui, interagindo com os botõezinhos aqui do lado, tá? Para quem não pegou aí, ó, tô clicando aqui nesses botões aqui, eles maximizam e minimizam essas janelas, tá? E aqui também, se você arrastar no meio da coluna, você joga ela para cima, pros lados, beleza? Só para acompanhar a visualização. Senão, às vezes, troca de janelas, não sabe o que aconteceu. Foi isso aí, tá? Bom, então a gente tem aí, ó, ano, por exemplo, né? O ano de início, 2008, o ano de final aqui da nossa tabela em 2022, então não tem os últimos filmes mesmo, tá? A média dessa distribuição entre 2008 e 2022 é 2016, a mediana é 2017, tá bom? Bom, então isso aqui é o sumário rápido, tá? Isso aí só dá os valores das colunas aí pra gente rapidão, tá? Média, mediana, mínimo e máximo, você já resume tudo isso aí, nessa tabela, rapidão. Então, digamos que é uma tabela de comunidade e as colunas são espécies. E cada linha tem um valor de abundância. Então, você já sabe qual foi o mínimo que você pegou de espécie, o máximo que você pegou, mediana e assim por diante. Beleza? Bom, tá bom. Aqui, outra coisa legal do R, a gente consegue filtrar dado também, tá? Então, digamos que eu quero filtrar aqui só os filmes que tiveram receita maior do que 500 milhões. Quero fazer um registro, eu quero ver que filme que deu dinheiro mesmo, deu grana, bufunfo. 500 para cima. Ou até, dá até para aumentar isso aqui e colocar em 2 bilhões, mas vamos lá. Tem uma função que se chama filter, tá? Deixa eu só checar de onde essa função aqui, eu acho que era do pacote dplyr. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se ele tem um filter. Ah lá, ó. Eu imagino que seja do dplyr mesmo, tá? Isso aqui que eu acabei de escrever, ó, é o nome do pacote com 2 pontos, tá? E aí ele só vai buscar as funções que existem dentro daquele pacote. Quando a gente começa a importar muito pacote para dentro do R, vira uma bagunça do caramba, você não sabe quem veio da onde. E muitas vezes quando você vai reutilizar o código, você não sabe se esse filter já vem com R de padrão ou se é de algum pacote que você usou, tá? O correto mesmo é sempre escrever isso aí, sabe? Deixar assim no código, ele vai ler igual, do mesmo jeito e tal. Esse seria o ideal, mas fica muito complicado. Então a gente só usa o filtro mesmo.
tá? O nome da função. Filter. Bom, cara, como é que esse bendito dessa função funciona? Para qualquer função no R, vocês podem pesquisar desse jeito. Se eu clicar aqui do ladinho e apertar Ctrl espaço, ele vai me dar os principais parâmetros da função. Então, o que ele está esperando no primeiro espacinho que ele tem? Ele separa dentro dos parênteses por vírgula. Esses intervalos de vírgula a gente chama de parâmetro. Função tem parâmetro. Cada parâmetro serve para ele entender uma coisa. Traduzindo. No primeiro espaço ali, ele espera o banco de dados que eu vou utilizar. No nosso caso, dados filme. Nos próximos espaços, e podem ser N espaços, por isso que está com 3 pontinhos, ele espera que eu dê critérios de seleção para ele. Nessa função, esses critérios funcionam como? Nome da coluna, o parâmetro que eu quero usar. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem a coluna receita em milhões... Cara, não lembro o nome da coluna, como é que eu faço? Clica aqui em ambiente, vai lá, ó, dados aqui, ó, vai abrir essa tabelinha aqui do lado, você olha o nome da coluna aqui, ó, receita mundial em milhões. Exatamente o mesmo nome você tem que usar lá, tá? Não dá erro. Então aqui, ó, receita mundial em milhões. Maior do que 500 milhões. Vamos ver. Rodei, nada aconteceu. Que empolgante, né? Podemos ver isso aí, ó, aqui já nos dados também, tá vendo aqui, ó, filmes acima de 500 milhões? Filmes acima de 500 milhões. Eu poderia rodar uma linha para olhar aqui, mas eu vou clicar aqui em cima também, que visualmente é mais aprazível, né? Tem 24 filmes com acima de 500 milhões, tá? Não é muito legal, né? Mas aí aqui a gente já consegue ver. Vamos pegar os filmes top, cabeceira mesmo, que deu mais de bilhão de receita aqui. Quero o filme que deu bilhão, senão eu não vou colocar meu dinheiro em cima. Rodei de novo, tá? Só mudei o critério, Ctrl Enter, rodei de novo. Ele vai atualizar essa tabela. Veja que tem 10 observações agora. Se eu clicar em cima dela, pronto, só tem 10. Quem foi? Postinha. Avengers. Aparentemente todos eles, né? Então, a Era de Ultron, Endgame, o Infinity War, Pantera Negra deu bilhão. Capitão América, Guerra Civil deu bilhão, né? Desculpa. Capitã Marvel deu bilhão, tá? Homem de Ferro 3 deu bilhão. É meio estranho, né? Você olha assim, putz, Capitão Marvel, cara, o filme nem é tão bom. É que tinha acabado o Endgame, né? Foi o primeiro filme depois do Endgame. Se você soltasse um filme meu lá, dava bilhão, cara. Tem o filme do Wilson lá, vai ter uns negócios importantes da Guerra Infinita. Os cara, todo mundo vai, né? Do Endgame, né? Capitão Marvel, tava todo mundo na hype aqui, tá? O Homem de Ferro 3, o Homem-Aranha, Longe de Casa, e o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, tá? Além do Avengers primeirão. Alguém tem dúvida de que são, de fato, os melhores filmes do MCU? Na verdade, assim... Então, o único que deu bilhão foi o último. Foi o último. E... eu não vi. Não me dê spoiler. Agora é a hora que a gente... Cara, eu acho que eu pausei o vídeo aqui, hein? Mentira, não pausei não, pegadinha no malandro. Tô zoando. Eu achei que tinha pausado. Você pausou a aula aí? Não pausei. Mas você quer que pause? A gente pausa pra fazer comentários idiotas. Não tem problema não. Ah, deixa lá o comentário idiota, depois vocês vão rir. Só pula, só...